Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao estudo de hoje. Hoje nós iniciamos uma nova série, mas antes de falar diretamente do perispírito, nós precisamos organizar uma base, porque se essa base não estiver clara, o que for vir depois fica confuso. Então vamos começar do começo. O espírito. Dentro da doutrina espírita, o espírito é o princípio inteligente da criação, ou seja, ele não nasce pronto, ele evolui. Nós somos criados simples e ignorantes, quer dizer, simples, um ser único, sem divisão, e ignorante, sem o saber, sem o conhecimento, como nos ensina a questão 115 de O Livro dos Espíritos. E essa evolução, ela é inevitável. Na questão 118, os benfeitores deixam claro que todos nós chegaremos à perfeição relativa. Não existe privilégio e nem exclusão. Existe esforço, progresso, trabalho. Agora, existe um ponto importante aqui. Muita gente diz que o espírito é imaterial, mas isso não é exatamente o correto. Na questão 82, os benfeitores explicam que imaterial não é bem o termo, é incorpóreo, pois como podemos nos definir ou definir, se nós não temos comparação ou termos, de comparação com uma linguagem tão deficiente que nós temos? É incorpóreo porque somos sutil, ou seja, matéria quintessenciada, e ainda não podemos compreender isso exatamente. E o espírito tem forma? Na questão 88, Kardec pergunta se os espíritos têm forma determinada, limitada e constante. E a resposta é muito interessante. Para nós, não. Já para eles, os superiores, sim. Então, ou seja, nós temos uma forma fixa, só que ainda não podemos compreender. E eles falam, se quiserdes, ele é uma chama, um clarão ou uma centelha. Então, aqui já fica claro: o espírito é a essência, o ser inteligente, mas não é ele que dá a forma visível. Agora vamos para o outro extremo, o corpo físico. O corpo físico é matéria, é organismo. E o que define um ser orgânico? É a presença de órgãos e a capacidade de receber vitalidade e se desenvolver. Então, quando o corpo recebe o princípio vital, ele passa pelos ciclos biológicos, que é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Alguns seres orgânicos não fazem os quatro ciclos, mas a primeira e a última, quer dizer, nascer e morrer, sim. Então, aqui nós já entendemos que o que morre é a matéria. A matéria, ela tem data limite para existir. Nós, espíritos imortais, não. Somos criados e não temos fim. Somos seres imortais. Então, o corpo é o nosso instrumento material. A palavra alma, Allan Kardec, na introdução de O Livro dos Espíritos, item 2, faz uma distinção muito importante. Então, quando falamos de espíritos, estamos falando do ser desencarnado. E quando falamos de almas, estamos falando do ser encarnado. Ou seja, espírito, mas o corpo é igual à alma. Então, o homem, o ser encarnado, ele possui três componentes: o espírito, o corpo físico e o elemento de ligação entre os dois. E é aí que entra o perispírito. Então, o perispírito é o envoltório perene do espírito, uma estrutura semimaterial. Ele faz a ligação entre o espírito, que é sutil, com o corpo físico, que é denso. Na questão 93, os espíritos explicam que ele é uma substância que, para nós, é como se fosse vaporosa, mas ainda suficientemente grosseira para permitir a ação sobre a matéria. E foi Allan Kardec quem cunhou o termo perispírito. Ele faz uma comparação com o perisperma, que é o envoltório do germe e do fruto, ou seja, assim como o germe tem uma proteção, nós, espíritos imortais, temos o nosso envoltório perene, que é o perispírito. E de onde nós retiramos o nosso perispírito? Na questão 94, vem uma resposta direta. Nós retiramos o nosso envoltório do fluido cósmico universal de cada globo. Então, onde nós nos encontramos,
Então, o nosso perispírito nós retiramos dali. E o perispírito, ele não é igual em todos os mundos. E nem todos que habitam o mesmo globo, o perispírito é o mesmo, porque estamos em grau evolutivo diferente. Então, quanto mais evoluído, menos material e mais sutil é o perispírito. E quanto mais inferior moralmente, mais materializado o espírito, mais denso é o seu perispírito. E o perispírito, ele assume a forma que o espírito quiser. Então, por isso, nas manifestações, nos sonhos ou em aparições, eles se apresentam como querem ser reconhecidos. Então, quando o espírito está desencarnado, é o perispírito que nós vemos, porque o espírito por si só não tem forma perceptível para nós. Ao longo dos tempos, outros estudiosos deram nomes diferentes a essa nossa estrutura. O apóstolo Paulo de Tarso chama de corpo espiritual. Hernani Guimarães Andrade trouxe um termo muito interessante, MOB, Modelo Organizador Biológico. Esse nome explica muito bem a função do perispírito, porque ele não apenas envolve, ele organiza, estrutura e define a forma do corpo físico. Então, o corpo físico ele não se constrói sozinho, ele segue um modelo, e esse modelo é o perispírito. Então, resumindo de forma bem clara, o espírito é o ser inteligente, é a essência, o que pensa. O corpo é a matéria, o instrumento de manifestação no plano físico, e o perispírito é o elo entre os dois, e é ele que permite a manifestação, a percepção e a atuação do espírito na matéria. E entender isso é fundamental. Não só os desencarnados têm perispírito, mas todos nós, tanto encarnados como desencarnados, temos. E no próximo estudo nós vamos aprofundar nas propriedades do perispírito. Até lá!